tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado e vivido por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada pelo caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsaram muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dominais todos os povos, ó 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 Senhor. Feche os seus olhos por um instante. Pai querido, Pai amado, Pai santo, nós estamos na Santa Missa, melhor lugar para experimentar e experienciar da sua palavra. Acabamos de ouvir o Senhor que fala conosco por meio da palavra. Pedimos o Espírito Santo de Deus, que já está agindo em nossos corações. Espírito Santo de Deus, age em nós, age nos corações que estão nesse santuário, age nas pessoas que nos ouvem, nos acompanham, nos assistem pelo sistema Canção Nova de comunicação. Espírito de Deus, age no nosso coração, na nossa vida. Faz com que nós no dia de hoje despertemos para uma experiência, despertemos-nos para uma experiência profunda com o Deus vivo, o Deus Palavra, o Deus Eucaristia, que é capaz de se doar no pedacinho de pão para nos alimentar, para nos dar vida, vida nova, vida em abundância. Abre os nossos corações, Senhor. Pela graça do Espírito Santo, toca-nos, Senhor, para que nós não ouçamos mais um momento com a palavra, mais uma homilia, mais uma palavra proclamada. Senhor, nós em cada Santa Missa somos chamados a experimentar da força da Tua palavra. E quando a palavra é proclamada, o Senhor quer comunicar-se conosco. O Senhor quer realizar em nós uma obra nova por meio da força da palavra. Age em nós, Senhor, pela Tua palavra. Age em nós pela força desse santuário. Age em nós, Senhor, pelo poder da Santa Missa, Senhor, que destrói o mal, as forças inimigas. Age nos nossos corações, Senhor. Arranca todo o topor, arranca toda a melancolia, arranca toda a tristeza, Senhor, todo o abatimento, tudo aquilo que nos impede, Senhor, de dar uma chance a mais para Ti, tudo aquilo que nos impede, Senhor, de abrir o coração para que o Senhor entre, transforme, restaure, faça nova todas as coisas. Entra na minha vida, Senhor, entra no meu coração, entra na minha história. Diga para o Senhor com as suas palavras, neste início de colocação, irmão, diga para o Senhor: Senhor, no dia de hoje, entra na minha vida, entra no meu coração,
Entra na minha história, Jesus, e faz nova todas as coisas, Senhor. Preciso de Ti, Jesus. Preciso da Tua graça. Preciso do abraço do Pai misericordioso. Preciso, Senhor, ser consolado por Ti, restaurado em Ti. Irmão, o Senhor está te convidando a essa experiência com a graça de Deus. O Senhor está te convidando a não olhar somente para as suas misérias. Olhe para o Deus que está aqui. Olhe para o Deus que está neste lugar. Olhe para o Deus que morreu numa cruz por mim e por você. E deixe-se alcançar por Ele nessa tarde. Deixe-se alcançar pela poderosa, a experiência poderosa com a misericórdia de Deus, que tem poder de ressuscitar o morto, que talvez já não quer mais, já desistiu. Deus quer te alcançar neste momento. Deus quer te reerguer neste momento. Bendito seja, Senhor, pela Tua palavra, que já toca os nossos corações. Bendito seja pela Tua palavra que faz a Tua obra acontecer. Bendito seja, Senhor, porque o Senhor é misericordioso. E a experiência com a Tua graça, Senhor, nos restitui, nos renova, nos transforma, faz nova todas as coisas. Espírito Santo de Deus, estamos aqui, Espírito Santo. Age em nós, age poderosamente na nossa vida. Sim, Senhor, os Teus filhos estão aqui, neste santuário. As Tuas filhas estão aqui neste santuário, Pai. Pai misericordioso, Pai das misericórdias. Este santuário não foi criado, irmão, somente para ter um santuário, não. O santuário da misericórdia, do Pai misericordioso, foi criado por causa de você. Foi criado por causa da sua vida, dos seus pecados, da sua história. Entregue sua vida a Deus, entregue seu coração a Deus. Acolhe, Pai, as nossas feridas. Acolhe, Pai, nossas machucaduras. Acolhe, Pai, nossas misérias. Reergue-nos, Senhor. Restaura-nos, Senhor. Faz nova todas as coisas, se nós precisamos de Ti, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Glórias sejam dadas a Ti, Senhor. Amém. Podemos abrir os olhos. Nós estamos hoje celebrando São Paulo Mick e seus companheiros, esses grandes homens de Deus, que deram a vida por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Somos chamados, irmãos e irmãs, a nós também, na experiência com Deus, darmos a vida por amor a Jesus, mas também darmos a vida uns aos outros. No Evangelho de Marcos, capítulo 6, qual é o Evangelho? 6, versículos 7 ao 13. Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos imundos. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Versículo 12. Então os 12 partiram e pregaram para que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. O Senhor escolheu os 12, na escolha dos 12, os apóstolos da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, e enviou para que pregasse, expulsasse os demônios e convidasse o povo à conversão, à mudança de vida. Nós falamos hoje, a manhã toda, nós falamos sobre misericórdia de Deus. Quem estava aqui de manhã, levante a mão, estava participando.
Muitas pessoas, aqueles que nos acompanharam de casa, de tarde também o Mazinho falou sobre a misericórdia. Jesus, expressão da misericórdia do Pai, ele veio revelar o amor misericordioso do Pai. O Papa Francisco, neste livro, O Nome de Deus é Misericórdia, ele diz assim: etimologicamente, misericórdia significa abrir o coração ao miserável. Veja, a misericórdia, nós somos chamados a experimentá-la. Quando a gente vem ao santuário, quando a gente busca uma confissão, quando a gente tropeça, somos chamados a experimentar dessa misericórdia. Mas eu experimento da misericórdia de Deus por quê? Para que também eu seja misericordioso com o próximo. Aqueles que são misericordiosos com os próximos, são aqueles que fazem a experiência verdadeira da misericórdia de Deus. Porque se eu fui digno um dia da misericórdia de Deus, o irmão também tem direito a esta misericórdia, mesmo que ele esteja no erro, não é verdade? Porque um dia Deus olhou para você com misericórdia. E um dia não somente olhou, como olha para nós com misericórdia. O Senhor não desiste de nós. Mesmo que você desista de você, ou queira desistir, Deus não desiste de nós. Misericórdia significa abrir o coração ao miserável. E vamos logo ao Senhor. Misericórdia é a atitude divina que abraça. É o doar-se de Deus que acolhe, que se dedica a perdoar. Jesus disse que não veio para os justos, mas para os pecadores. Não veio para os sadios, que não precisam de médico, mas para os doentes. Por isso, pode-se dizer, olha o que o Papa Francisco fala. Pode-se dizer que a misericórdia é a carteira de identidade do nosso Deus. Deus de misericórdia. Deus de misericórdia. Para mim, esta é de fato a carteira de identidade do nosso Deus. Qual é a carteira de identidade do nosso Deus? Deus de misericórdia. Vamos repetir? Eu faço a pergunta e você repete. Assim nós participamos e não dormimos, né? Se alguém dormir, você belisca o irmão aí do lado, viu? Dá uma cutucadinha, dá uma acordada, né? Vamos lá. Para mim, de fato, a carteira de identidade do nosso Deus. Qual é a carteira de identidade do nosso Deus? Deus misericórdia. Deus misericórdia, ou melhor, Deus de misericórdia. E depois ele repete, vírgula, Deus misericórdia. Esta, diz o Papa Francisco, é a carteira de identidade do nosso Deus. Irmãos, às vezes nós ficamos limitando a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, ela é infinita, incomensurável. A misericórdia de Deus não se acaba. O pecado ele é finito, a misericórdia ela é infinita. Nós podemos e devemos experimentar da graça de Deus. Mas aí você pergunta, padre, como que eu experimento da misericórdia de Deus na minha vida? Não é verdade? Porque nós corremos o risco de vir à Santa Missa, participar da Santa Missa, ouvimos a palavra de Deus, logo mais vamos nos preparar para a liturgia eucarística, vamos comungar de Nosso Senhor, faz uma peregrinação bonita, reza no ônibus, creio que vocês rezam no ônibus, né? Não sei se por medo de acontecer algum acidente e tal, mas pelo menos reza, né? Se é por amor a Deus, ou só por medo, mas reza. Reza no ônibus, vem na peregrinação, mas a Santa Missa que eu participo tem transformado a minha vida? Santa Missa que eu participo tem mudado o meu coração? Nós, lógico, experimentamos da graça de Deus no grupo de oração, nas pastorais, num estudo bíblico, numa boa leitura de um livro, mas a Santa Missa é o lugar por excelência, irmãos, onde nós podemos experimentar da graça de Deus na nossa vida. Onde nós nos sentimos acolhidos por Deus, perdoados pelo Senhor e comungamos do Deus misericórdia. Comungamos desse Deus misericordioso que veio ao nosso encontro. Você tem participado bem da Santa Missa? Chegado no horário, não precisa falar não. Tem gente que chega atrasado
e sai logo após a comunhão. Aí o padre não fala, ide em paz e o Senhor vos acompanha. Ide em paz e o Senhor vos alcance. E já está lá longe, né? Quem sai perdendo quando não participa bem? Quem sai perdendo é o fiel, que não valoriza. Como eu tenho experimentado, uma das maneiras, participar bem da Santa Missa. Uma outra maneira que eu tenho, deixei aqui a palavra, deixa eu pegar aqui, a palavra de Deus, de experimentar da misericórdia de Deus, é a minha experiência com a palavra de Deus. Repita, aqui ó, olhando para esse lado de cá, vou perguntar, vocês têm lido a palavra de Deus? Se mentir, depois tem que confessar. Como está a sua experiência com a palavra de Deus na sua vida? Está no Salmo aberto, no Salmo 90 ou 91, lá na sua estante, bonitinha lá, né? Bíblia aberta, Salmo 90, cairão 1000 à minha direita, nem 10.000 à minha esquerda, nada me atingirá, mas eu não rezo o Salmo 90, não é? Como está a sua experiência com a palavra de Deus? Que maravilha, isso é uma bênção. Mas além do magnífica, você tem lido outras partes da Sagrada Escritura? Isso é importante, irmãos. Porque a palavra de Deus nos leva à experiência com a misericórdia do Senhor. A palavra de Deus, vocês que estão aqui desse lado, como tem sido a experiência com a palavra de Deus na sua vida? Como você tem experienciado a palavra de Deus? Porque, irmãos, hoje eu citei só alguns salmos, são vários salmos, só nos salmos que falam da misericórdia de Deus. Os vários encontros que Jesus teve com a pecadora, com o Mateus, o cobrador de impostos, com o paralítico, que Jesus chega ao paralítico e diz, levanta-te e anda, perdoa os seus pecados, restitui a sua vida, dá um sentido novo à sua caminhada. Zaqueu, que sobe na árvore para ver Jesus, várias passagens que nos levam à experiência, mas às vezes parece que esta palavra está muito distante de nós, não é verdade? Aí às vezes a gente encontra com aquela pessoa, agora eu encontrei Jesus, agora eu estou lendo a Sagrada Escritura, mudou de igreja. Criatura de Deus, por que não lê a palavra de Deus enquanto você é católico? Por que não lê a palavra de Deus e experimenta um Deus vivo ressuscitado por meio da palavra, um Deus misericordioso? Agora que você é católico, a igreja não proíbe você de ler a palavra de Deus. Ou proíbe? Tem alguém que está proibindo você de ler a palavra de Deus? Chegará uma época no fim dos tempos, nós vivemos na época do fim dos tempos, nós nos preparamos para a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e que talvez a palavra vai ser tirada. E que talvez nós vamos ser proibidos de celebrar a Santa Missa. E que talvez os meios de comunicação católicos ou cristãos não existirão mais. O tempo da perseguição chegará ainda mais, irmãos. Mas enquanto nós podemos, por que não experimentar da palavra de Deus? Mas aí você volta para sua casa e a palavra de Deus fica distante. Uma das maneiras de experimentar da graça de Deus é por meio da palavra de Deus. Nós precisamos retomar a experiência com a palavra, porque ela é transformadora, ela ressuscita, ela renova, mesmo que você não leia talvez um capítulo por dia, mas que sejam ali alguns versículos, todo dia, o Senhor vai transformando a sua vida. E eu duvido uma pessoa permanecer a mesma se ela ler a palavra de Deus todos os dias. Eu duvido, porque a palavra de Deus ressuscita, renova, transforma. Um outro ponto é experimentar a graça de Deus por meio da Eucaristia, como eu falava. Mas quando você comunga de Jesus Eucarístico, irmão e irmã, quando você comunga da Eucaristia, você tem a certeza, essa pergunta é preciso fazer, porque às vezes nós comungamos de Jesus, mas verdadeiramente, vou até parar aqui para te perguntar, você acredita no Deus que você comunga?
Você acredita na Eucaristia que você comunga? Você acredita que você não comunga um pãozinho abençoado? Você comunga o corpo, sangue, alma, divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E em cada Santa Missa, ela sendo celebrada de 1 hora, 1h30, 20 minutos, ou meia hora, como eu celebro às vezes lá na missão, a missa tarde de meia hora, que as pessoas vêm do trabalho, estão cansadas. É a mesma missa, aconteceu a consagração, Jesus está ali e você comunga do corpo, sangue, alma, divindade, a sua vida é alimentada com o corpo do Senhor. Isso não é mais o mesmo. Mesmo que digam para você, talvez, é um pão. Não, nosso Senhor instituiu a Eucaristia, isto é o meu corpo, isto é o sangue, meu sangue, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. E aí nós experimentamos do alimento na nossa vida espiritual de um Deus que nos fortalece, nos renova e nos dá força para continuar caminhando. A certeza quando eu saio da missa que eu não estou só. Você não está só. Falta até a voz às vezes para falar. Porque às vezes nós não entendemos, porque parece que o diabo trabalha nesse sentido para que nós vivamos uma fé morna. Uma fé mais ou menos. Eu não creio tanto naquilo que eu comungo, não creio tanto na palavra que eu leio, não creio tanto na oração que eu faço. Por isso minha vida às vezes não muda. Cada Santa Missa que você sai, tenha certeza, Deus está contigo. Segura na mão de Deus e vai, como diz a música, né? Alguns não gostam dessa música e falam que é música de velório, né? Começa a cantar, o povo lembra, não. Isso é uma verdade. Segura na mão de Deus e vai. Ele te toma pelas mãos. Eucaristia. Agora, para participar bem da Eucaristia, eu preciso experienciar e experimentar algo. E aí eu quero ler um trecho que está aqui, para que eu chegue nesse outro ponto, para que eu participe bem da missa, que é o sacramento da reconciliação, a confissão. No livro Recomece, Deus Acredita em Você, eu citei uma homilia do Frei Raniero Cantalamessa sobre a celebração da Paixão do Senhor. O Frei Raniero Cantalamessa, para quem não conhece, é o pregador oficial do Papa Francisco, foi do Bento XVI, também de João Paulo II. Tem muitos livros, muitos escritos, e uma das homilias, ele fala aqui da diferença de Judas e Pedro. Irmãos, todos nós temos direito à misericórdia de Deus. Eu fiz questão de citar aqui, porque às vezes nós achamos que tem pecados que Deus não pode perdoar, não. E olha o que ele diz. Ele vai falando, fazendo a homilia, não vou ler toda porque ela é grande, mas no finalzinho, aqui na página 59, diz assim: então, o que faremos, portanto, nós? Quem seguiremos, Judas ou Pedro? Pedro teve remorso pelo que tinha feito, mas também Judas teve remorso, tanto que gritou: eu traí sangue inocente, e devolveu as 30 moedas de prata. Onde está então a diferença? Olha que interessante, os dois tiveram remorso, o que traiu e o que negou. Judas também devolveu as suas moedas. E aí ele diz assim: onde está então a diferença? Em apenas uma coisa: Pedro teve confiança na misericórdia de Cristo, Judas não. O maior pecado de Judas não foi ter traído Jesus. Isso é forte. Olha só, o maior pecado de Judas não foi ter traído Jesus, mas ter duvidado da sua misericórdia. O maior pecado de Judas não foi ter vendido Jesus por 30 moedas, mas foi ter duvidado que ele era possível ser perdoado, que era possível ele voltar a ter um relacionamento com o nosso Senhor. E este é o erro de muitas pessoas, de muitos cristãos, que ao cometer um pecado grave, não se vê indigno da misericórdia do Senhor. E aí continua: se nós o imitamos, quem mais, quem menos na traição, não o imitemos nessa falta de confiança no perdão?
Existe um sacramento no qual é possível fazer uma experiência segura da misericórdia de Cristo. Qual é o sacramento? Sacramento da reconciliação, a confissão. Como é belo este sacramento, diz o Frei Raniero Catalamissa. É doce experimentar Jesus como mestre, como Senhor, mas ainda mais doce experimentá-lo como Redentor, como aquele que te tira para fora do abismo, como Pedro do mar, que te toca, que fez com o leproso e te diz: eu quero, seja curado. O sacramento da reconciliação, o livro é o livro Recomece, Deus Acredita em Você, este livro que eu escrevi e lancei em 2017 aqui pela editora Canção Nova. Depois eu falo assim: Jesus não foi capaz de abandonar Judas, isso eu escrevi, mesmo depois de tudo que ele fez. Será que o seu pecado é maior que o de Judas? Será que temos tantos motivos para desanimar e não querer dar passos na caminhada com Deus? Será que o seu pecado, irmão e irmã, foi maior do que Judas? E se foi, mesmo assim, Deus pode te acolher, te restaurar, te perdoar, dar um sentido novo para a sua vida. Agora, nós como católicos, cristãos, que vamos à missa, nós temos experimentado da misericórdia de Deus no sacramento da confissão? Sim ou não? Bem poucos respondem sim, né? Almarada, então, é uma dificuldade, né, para buscar. É certo que as mulheres precisam mais do que os homens, não é? Sim ou não? Por isso que elas buscam mais, não é? Falam bastante, né? Conversam. Faz na Semana Santa mutirão de confissão. Logo, logo vai ter o Carnaval, vai ter a Semana Santa. Começam os mutirões de confissão, né? Aí a gente vai para atender, ajudar nas paróquias. Aí está a fila. 70% mulheres. 30%, e olha lá, são homens, não é? A mulherada está lá. Né? Por que será que os homens não procuram tanto? Por isso que morrem mais cedo. A probabilidade de você, homem, morrer antes da sua mulher, você sabe que a probabilidade é bem maior, né? Isso aconteceu na minha casa. Meu pai já se foi, já faz tempo, em 2008. Minha mãe está lá firme, com 78 anos. Por quê? Porque os homens guardam mais, no geral, né? Vão guardando as coisas, vão guardando o pecado, guardando o sentimento. Ai, tenho vergonha de confessar isso. Vergonha de fazer você não teve, né? Vergonha de confessar. Mais brincadeiras à parte, irmãos, nós precisamos entender, e aí serve para as mulheres, serve para os homens. Não tenha receio, nós falamos sempre isso. Ouvi o padre Paulo Ricardo falando aqui no acampamento para jovens, Revolução Jesus. Ouvi o padre Zé Augusto falando também no acampamento para jovem aqui, falando da importância do sacramento da confissão. Vocês têm ouvido muito isso. Ouvi esses dias também uma pregação do Frei Gilson sobre a misericórdia também. Ele falava da importância do sacramento da confissão. E nós temos falado sobre a importância desse sacramento. Não para você buscar lá e chegar lá, ai, padre, não sei, né, estou aqui porque o padre mandou. Não, se prepara antes, faz uma boa confissão. E Deus vai te renovar. Mas eu gostaria que você entendesse algo que para nós padres é muito tranquilo. Nós nos preparamos para acolher o povo de Deus. Nós fazemos aí pelo menos 3 anos de filosofia, 4 anos de teologia. Muitas vezes fazemos curso. Alguns têm a oportunidade de fazer ainda mestrado, ou uma pós-graduação, ou um doutorado. E tudo isso a gente estuda, a gente trabalha, a gente estuda a realidade humana, relacionamentos, casais. Aí você às vezes tem medo de vir confessar algo que a gente já sabe. Acha que o padre... Não, nós nos preparamos para isso, irmãos. Não tenha medo de procurar o seu pároco. O seu pároco foi preparado para te acolher. Ele é o pastor da sua paróquia. Ele está lá para te ajudar. Ai, mas meu padre vai ficar pensando só no seu pecado que ele vai pensar, né? Você é a última bolachinha do pacote, né? Às vezes nós nos achamos importante demais e achamos que o padre vai ficar pensando no pecado da gente. Gente, eu atendo quantas pessoas? Nesses acampamentos aqui na Canção Nova, quantas pessoas passam por nós por dia?
Chega a atender, às vezes, num dia, 600 pessoas, no final de semana, aqui no confessionário. 600 no final de semana. Quando tem mais padres para atender. Você imagina se você atendeu lá, eu atendi, 20 no dia, num sábado, ali na confissão. Eu vou lembrar de você, e eu não quero lembrar, eu tenho os meus para me preocupar, meus pecados. Não é verdade? Nós vamos entender isso, parece algo muito simples, mas é algo que eu preciso entender que a graça de Deus que acontece, porque ali o inimigo é aniquilado. O inimigo é derrotado, porque é o único tribunal que você se declara culpado e sai absolvido. É no sacramento da confissão. Chega lá, padre, dá-me tua bênção porque pequei. Meus pecados são os seguintes. E não vai confessar o pecado do outro. Confessa o seu pecado. Eu fiz isso, pisei na bola com isso, e taratá. Aí o padre vai te dar um direcionamento, vai te dar uma penitência, pequena penitência, e vai te dizer assim: Deus Pai de misericórdia, pela morte e ressurreição do seu Filho, que reconciliou o mundo consigo, enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda pelo ministério da igreja o perdão e a paz. Olha só. Te conceda pelo ministério da igreja o perdão e eu te absolvo dos teus pecados, todos os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E você é absolvido, e você é restaurado, e você é perdoado, e não tem mais pecado. E a pessoa tem a oportunidade ali de escrever uma nova história. A pessoa tem a oportunidade de sair dali com um sorriso nos lábios, porque a confissão, o perdão de Deus traz alegria ao nosso coração. Olha os efeitos espirituais do sacramento da penitência. Reconciliação com Deus, pela qual o penitente recupera a graça. Reconciliação com a igreja, irmãos. Remissão da pena eterna em quem incorreu pelos pecados mortais. A remissão, ao menos em parte, das penas temporais, consequência do pecado, a paz e a serenidade da consciência e a consolação espiritual, o acréscimo das forças espirituais para o combate cristão. Você é renovado para o combate cristão. O sacramento da reconciliação com Deus leva a uma verdadeira ressurreição espiritual. Olha que forte! Leva a uma verdadeira ressurreição espiritual, a restituição da dignidade e dos bens próprios da vida dos filhos de Deus, o mais precioso dos quais é a amizade do mesmo Deus. Você é ressuscitado espiritualmente e volta à amizade com Deus. Isso tudo acontece onde? No sacramento da confissão, da penitência. Aqui, neste livro, aí encerramos para nós rezarmos um pouquinho, o poder da oração sincera, a exemplo de Jabes. Diz assim: Jabes fez uma oração que mudou a sua vida, uma oração transformadora. Você já fez uma oração assim a Deus? Por que o título do livro é o poder da oração sincera? Porque Jabes, ele fez uma oração de um versículo bíblico que a sua vida foi mudada. O que nós precisamos, irmãos, aprender? Quando nós somos à oração, dizer: Senhor, esta é a minha vida, assim eu estou, transforma-me, Jesus, me ajuda, Senhor, me levanta se for preciso, se você está precisando ser levantado. Mas é ter esse diálogo com Deus, como Ele é o nosso melhor amigo. Não tenho dúvidas de que o que mais precisamos é nos despir diante de Deus, pois Ele se manifesta como amigo, companheiro e é misericordioso. Porém, muitos entendem que Ele está distante, não é assim às vezes? Dando ordens para a humanidade como um poderoso coronel. Com essa mentalidade, perdemos a oportunidade de receber as bênçãos e também viver uma vida realizada e feliz. Aqueles que não possuem Deus em sua vida, mesmo tendo dinheiro, amigos, não serão felizes por inteiro, porque vivem buscando nas coisas preencher o vazio que só Deus pode preencher. Existem nessas pessoas um vazio muito grande,
porque ainda não tiveram verdadeiramente um encontro com aquele que realmente traz paz e alegria verdadeira. Deus não é uma pessoa distante. Se naquela época Jabes orou daquela forma, hoje também nós podemos, pois fomos redimidos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Existem também aqueles que vivem na igreja, rezam todo dia e fazem muitas coisas para Deus, porém a sua vida não reflete a oração. Essas pessoas não crescem e não mudam, continuam sempre azedas, chatas, sem vida e sem caridade. Quantos que vivem na igreja, mas Cristo ainda não habitou no seu coração? Quantos que leem a palavra, rezam o rosário, mas não manifestam a transformação espiritual? A misericórdia nos leva, repita comigo, a misericórdia nos leva à conversão, à atitude nova, testemunho de vida e alegria do Espírito. A misericórdia de Deus me leva à conversão, testemunho de vida, alegria e atitude nova. Quero convidar você a ficar de pé, para que nós possamos, irmãos, entregar nossa vida a Deus nesta homilia, entregar nossa vida ao Pai misericordioso. Nós começamos rezando, vamos terminar rezando. No Diário de Santa Faustina, no 1485, diz assim: alma pecadora, não tenhas medo do teu Salvador. Eu, o primeiro, tomo a iniciativa de me aproximar de ti. Não fujas, filho, filha, do teu Pai, que dispõe-te a dialogar a sós com o teu Deus, que dispõe-te a dialogar a sós contigo. Deus quer te dizer palavras de perdão, de misericórdia, e acumular-te com as suas graças. Não tenha medo, filho, filha, de se aproximar do Deus misericordioso. Olhando para o ícone do Pai misericordioso, neste lugar, neste santuário, apresente a Deus, irmão e irmã, a sua vida. Apresente a Deus neste momento as suas lutas. Apresente a Deus a sua história. Talvez você não acolha e não aceite a sua história, seus erros, seus pecados. O filho está ali nessa atitude de se lançar nos braços do Pai, mas ao mesmo tempo, vocês veem que ele não está totalmente jogado, ele está com um pé ali quase que levantando. O Pai está o abraçando nessa atitude de acolhida, mas também de levantar este filho. Deus te acolhe neste santuário, entenda isso, irmão. Deus te acolhe neste santuário para te reerguer. Deus te acolhe na misericórdia para que você comece um tempo novo. Deus te acolhe neste santuário para que você pare de dar desculpas dos seus erros, seus pecados, pare de murmurar, para que você volte a sorrir novamente. Você era uma pessoa alegre, feliz, se tornou uma pessoa chata, uma pessoa azeda. A misericórdia de Deus tem poder de transformar você, transformar a mim, transformar a nós. Deixe-se acolher por esta misericórdia neste momento. Deixe com que o Pai te acolha, te restaure, te perdoe. Não perca a oportunidade, irmão, de se jogar nos braços do Pai. Ele quer te amar, Ele quer te perdoar, Ele quer te restaurar. Vamos cantar, Inácio, e deixar com que esta misericórdia nos envolva e nos renove. Minhas feridas, apresente a Deus suas feridas. A quem posso entregar a minha vida? Onde posso apresentar minhas feridas? A quem posso entregar a minha vida? Só em Deus, só em Deus encontro refúgio. Só em Deus encontro a paz. Só em Deus, só em Deus encontro refúgio. Só
te acolhe, filho. Deus me acolhe. Deus te ama. Deus me abraça. Deus me ama. Abraça você mesmo e cante. Deus me acolhe. Deus me abraça. Deus me abraça. Deus me ama. Deus me ama. Mais uma vez, Inácio, Deus me acolhe. Se abrace. Você abraça o seu corpo. Isso. Deus me abraça. Deus me ama. Mais uma vez, Deus me acolhe. Deus te acolhe. Deus me acolhe. Deus te abraça, filho, filha. Deus me abraça. Deus te ama. Deus me ama. Obrigado, Senhor, pelo teu amor e pela tua misericórdia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.